Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, como é que você vai? Tudo bom. Com Eu aquele só preciso te perguntar sentimento... uma coisa. Eu só preciso te perguntar uma coisa. A minha imagem, como é que tá aí pra você? Está ótima. Oi, cortou. O áudio é que está falhando um pouquinho, travando. A minha imagem tá bem aí pra você? Tá dando pra me ver? Está excelente. Está Ah, excelente. então tá. Ah, maravilha. Então, minha amiga, seja bem-vinda aqui ao nosso programa e eu quero ouvir a sua história, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Um bom dia a todos vocês. Desde já agradecer o convite, Rodrigo. E a Vilma também, que me indicou, né? Às vezes é esquisito falar da gente mesmo e eu fiquei feliz em aceitar o convite também, porque é muita responsabilidade a gente dizer que a própria vida é um sucesso. Mas é o sentimento que eu tenho, né? Ainda que eu esteja com meus 52 anos, vesprando 53, eu me sinto uma pessoa bem-sucedida e ainda com muita coisa a realizar. Maravilha. Então, conta a história sua, como que você começou na contação, que você é cantora também. Fala um pouquinho de tudo isso para nós. Sim, sim. Por uma questão de gentileza também, eu vou me autodescrever para você, Rodrigo. Eu, como disse, eu tenho 52 anos, eu sou, pelo meu registro, né, tá, eu não gosto muito desse termo, mas eu sou parda, o cabelo curto, não tanto quanto eu gostaria, porque eu sempre usei ele bem Joãozinho nos últimos anos, mas com a pandemia eu deixei crescer um pouco. Tenho os olhos castanhos claros, tenho miopia, eu tenho 10 graus de miopia, sei bem o que é essa questão da dificuldade, né, da visão. Estou usando um óculos de aro transparente, que é, na verdade, para presbiopia, porque eu estou usando lente e óculos, tá bem? E vamos lá, então. Eu sou professora de uma família de professores, né? Minha mãe era professora, irmã mais velha, eu sou a filha do meio, tenho um irmão mais novo e outras duas irmãs, onde eu fico no meio das duas, uma mais velha e uma mais nova. E eu estou recém-aposentada, me aposentei agora no ano de 2020, porque eu comecei a trabalhar... Me desculpa te interromper um pouquinho. Será que não tem como você trocar de lugar aí para a gente ver se melhora teu áudio? Tá certo. Deixa eu ver. Eu estou Desculpa numa te interromper, não é do meu... Nada, sem problema. Eu estou numa cabine, porque eu acabei fazendo esse investimento, sabe, Rodrigo? Até para evitar barulhos de fora. Talvez se eu usasse o fone fosse melhor, mas eu vou ter que interromper e buscar em outro espaço da casa. Você acha que assim está melhor? Agora Melhorou um pouco? Um pouco. Então tá, eu coloquei mais próximo, tá bem? Então, eu sou de uma família, como eu disse, né, de muitos professores. Meu pai era motorista, mas minha mãe professora foi uma grande influência na minha vida. E eu me formei bem novinha, com 17 anos, quando ainda tinha o magistério no ensino médio. Então eu logo comecei a trabalhar e agora com 52 anos eu me encontro aposentada. Logo no início da minha carreira em sala de aula, por esse timbre de voz mais grave, você deve estar notando, né, que é uma voz de meso contralto, a minha mãe dizia que eu chorava rouca. Eu tinha a voz mais rouquinha desde criança. Você trabalhou em rádio? Não, nunca trabalhei em rádio. Já até me disseram. Não, porque você tem a tua voz assim é bem legal assim para fazer
programa de rádio, viu? Se Sim. você fosse pedir emprego em alguma rádio, eu acho que a tua porta estava aberta. Pois é, já me disseram isso e de repente, né, as portas se abrem aí, agora com a aposentadoria da Verdade, sala de aula, quem sabe. Mas eu já verdade. sempre pensei em colocar minha voz a serviço, por isso até me tornei contadora de história, tive a oportunidade de cantar, até profissionalmente. Mas eu sempre gostei de cantar. Minha irmã toca violão, minha sobrinha, mas eu nunca consegui atingir os tons mais agudos. Então eu fazia a segunda voz. E a minha irmã sempre falava, ainda bem que eu sei a segunda voz, porque tem a tradição aí, né? Sempre nas duplas famosas, quem parte primeiro é a segunda voz. Ah, Ela é sim. terrível. É. Então, mas aí eu fui, né, para a sala de aula e permanecia muito, apesar de gostar muito de ser professora, eu sempre ficava muito rouca, porque a voz soprosa, não postava muito bem, né, a voz. Então, o canto e a contação de histórias sempre foram estratégias que eu usei na sala de aula para conseguir a atenção das crianças. Eu sempre trabalhei em séries iniciais, apesar de que eu me formei em história. Mas eu falo que eu me formei em história e virei contadora de história. É, e então eu já utilizava a contação como uma estratégia de chamar atenção ou uma música para cantar. Sempre gostei muito para alfabetizar, né? Eu trabalhava nas séries iniciais. E é, então, assim, a música e a contação de histórias já veio dessa prática em sala de aula. Mas teve uma vez, Rodrigo, que uma turma em 94, eu sei exatamente a data, o dia que eu me tornei contadora de história. Eu vinha nessa luta, né, com a voz para permanecer, eu já tinha 2 cargos na prefeitura de professora e não queria perder, né, essa estabilidade, esse recurso, queria continuar como professora, mas ficava muito rouca. Então, eu decidi começar o ano com uma estratégia diferente. Agora vou ser mais uma professora tradicional, não vou ficar fazendo muita estrepulia em sala de aula, trabalho de grupo, vou seguir o livro didático. E no primeiro dia de aula, uma turma com 35 crianças, na faixa etária de 8 a 14 anos, porque era uma turma né, que já tinha histórico de repetência, e eu era a mais nova do grupo, então sempre eles me davam as turmas mais desafiantes, né? Até muitas vezes achavam que estavam me dando um desafio grande demais, mas para mim era um prêmio, porque eu sempre tive uma atração mesmo por crianças que precisavam, que tinham uma dificuldade, né, de aprendizagem, mas tinha essa dificuldade da voz. Então, eu vou ser uma professora tradicional, abra um livro didático, e vamos ler essa história. Cada um vai ler um parágrafo. Como eles já estavam na antiga segunda série, eu achava que todos ali já sabiam ler, né? E foi uma tortura, porque, tadinhos, os que conseguiam ler soletravam, e foi aquele constrangimento, foi como jogar um holofote, né? Vai lá, leia, e os meninos não conseguiam, iam passando a vez. Eu falei, não, então hoje eu vou contar a história, eu vou ler, e amanhã cada um vai trazer essa história contada para mim. Vocês vão tentar memorizar, vão pedir para alguém contar em casa. E para minha surpresa, muitos alunos chegaram com a história bem memorizada no dia seguinte. Os que não sabiam contar, pelo menos sabiam dizer o nome dos personagens, e dali nós começamos a fazer um cenário para a história, era uma história curtinha sobre um fantasma diferente, então arranjei na época de caixa de geladeira, né, nós fizemos o cenário e começamos a encenar, virou um projeto para a turma, para o ano todo, sabe? E eu voltei a fazer as atividades que eu tinha costume de fazer e dar aula como eu gostava. Mas conseguindo a atenção dos alunos, né, dos estudantes, o sucesso foi garantido. E por causa dessa prática pedagógica diferenciada e o sucesso na alfabetização, porque a gente usava muito a questão do teatro, da contação de histórias, da música,
e eu tinha uma certa liberdade de trabalhar com os estudantes, porque eles realmente eram crianças que não tinham muita assistência em casa. Eu seguia o currículo, mas adaptando para as dificuldades que eles tinham, né? Então, eu tive meu trabalho destacado na secretaria. Foi naquele momento que, em Belo Horizonte, estava implantando a escola plural, que sofreu muitas críticas, mas que tinha, né, muitos pontos positivos, porque foi uma possibilidade da gente ver as dificuldades dos alunos de aprendizagem para além da culpa deles próprios, né? Nós compartilhamos ali com as metodologias de ensino, com o que a escola podia oferecer. Então, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, como acompanhante pedagógica. E logo em seguida também eu assumi a direção da escola, eu passei muito tempo na direção da escola. Eu fui eleita e reeleita. Um detalhe, Rodrigo, é que eu sou vizinha da escola onde A eu questão da atuei. acompanhante pedagógica que você era, você chegava a Sim, ajudar algum deficiente? Não. sim, aí eu trabalhei durante algum tempo com a inclusão de crianças nas escolas regulares. Havia, né, a sala de recursos, que hoje em dia ela recebe outro nome, pelo menos aqui em Belo Horizonte, o atendimento são salas de AEE, atendimento educacional especializado. E eu tive oportunidade até de aprender Braille. Depois eu quero até contar com a sua gentileza, eu pretendo te escrever, eu uso a reglete, para você aferir aí e ver como é que anda o meu Braille. Não Você entendi. utiliza, Você Rodrigo? pode repetir? Você pode repetir, por favor? Desculpa. Eu tive a oportunidade de aprender Braille. Você utiliza o Braille para escrita? Se eu utilizo, sim. Na época da escola eu utilizava mais. Hoje, como eu encerrei a escola, eu parei no meu segundo grau, por causa Sim, de muitos problemas traumáticos que eu sofri na época da escola, por causa que quando eu comecei a estudar, a professora não me aceitou na sala, né? E daí, na minha época, sim, não tinha um acompanhante pedagógico ainda, né? Daí a gente conseguiu através de juiz que obrigou aceitarem a sim, professora dentro da sala comigo, na minha época, né? sim. Mas daí a professora foi presa, enfim. Mas hoje não, a minha história hoje Nossa. não interessa muito, mas é mais ou menos por Ah, aí. sim, mas eu disse que eu tive a oportunidade de aprender Braille e Libras também. Eu trabalhei um tempo na Secretaria de Educação, acompanhando as crianças e o processo de adaptação de crianças com deficiências eh, nas turmas regulares. E aí Uhum. a contação de história e a música foram muito importantes também para a entrada na escola. Aqui em Belo Horizonte, eu acredito que o histórico é um pouco melhor do que em outras cidades do país. O processo de inclusão das crianças, né, e de jovens com deficiência é bem avançado. E eu participei bem dessa história no início, né, no início da década de 90. Você ia falar Você alguma coisa, participou dessa, Rodrigo? você participou dessa fase difícil também, né? Da época ali Sim, de muito 89. difícil. É. Sim. E assim, essa estratégia da contação de história, já que o foco é esse também, né, da nossa live, me Uhum. ajudou também com os profissionais, com meus colegas, né, de trabalho, porque eu entrava na escola como uma interventora. Era um pouco esse papel, muitas pessoas viam como uma intervenção. E nem todos os professores estavam com essa abertura, nem tão por maldade, mas por não compreenderem que o espaço das crianças, independente da condição que elas apresentam, é ali, é a escola regular, não é verdade? Na época nós tínhamos ainda escolas de ensino especial, mas a ideia, os avanços maiores a gente vê adquiridos na inclusão, né? Não na integração, mas na inclusão, na entrada dessas crianças e no suporte. Então, eu acompanhava aquele auxiliar que iria ficar em sala de aula também,
com a criança, né, para dar assistência à turma e com o olhar para a criança com deficiência, não só a deficiência visual, todas, né? A criança com deficiências múltiplas, visual, auditiva, enfim. Então, eu participei desse processo. E a contação de história me ajudou muito, porque eu participava do dia a dia das escolas que eu acompanhava, né, do calendário. Então, se tinha alguma atividade, algum auditório, alguma festa, muitas vezes eu estava lá cantando, contando história, me fazendo presente. E tem uma característica das minhas histórias, Rodrigo. Não sei, elas foram me escolhendo e eu as escolhendo também, mas todas têm um quê da questão da inclusão. Elas falam dessa temática, né, da aceitação da diversidade, da aceitação do diferente. Eu acredito que esse canal da arte, né, da contação de história, da música, ajuda a tocar as outras pessoas para essa necessidade que é do humano, é de todos nós. Todos nós temos nossas diferenças, nossas particularidades, que mais nos ajudam, na verdade, do que nos atrapalham, né? Fazem a nossa constituição, a constituição do nosso ser. Verdade, isso é verdade. Mas na minha época também eu passei muita dificuldade, né, na escola, né? Porque a professora do ensino especial, elas tinham pouca paciência para me ajudar, né? Porque na minha época eu sofria muito para aprender. A questão da máquina Braille também, que quando eu consegui comprar uma máquina, não queriam aceitar a máquina dentro da sala de aula. Eu ia na escola de manhã, no ensino especial à tarde. A professora, tipo assim, gritava comigo por eu não saber certas coisas, sabe? Eu saía chorando. Na minha época era bem complicado mesmo. Hoje em dia melhorou bastante, mas olha, o que eu passei. Bastante. Mas para você, aqui em Belo Horizonte, Rodrigo, a gente tem, você deve já ter ouvido falar do CAPDV, é um centro de apoio. Atualmente não tem tanta atuação, pelo que eu soube, mas atendia inclusive Minas Gerais como um todo. É um centro com pessoas capacitadas para produzir material para a pessoa com baixa visão ou deficiente visual. Então, tanto eles atendiam as pessoas vindas, né, de espaços diversos da cidade, quanto davam uma assessoria às escolas na produção desse material, né, a adaptação de livros, a transcrição para o Braille. Sobre a transcrição para o Braille também, eu queria colocar uma coisa. Na minha época, eu recebia os materiais todos atrasados, na minha época, sabe? Pois é. E não tinha essa questão da impressora Braille, sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem um computador com um sistema operacional falado, né? Ajuda bastante. Você vê como melhorou, né? Já facilita bastante, né? Então, assim, eu tive a possibilidade de ter esse intercâmbio, ficando na Secretaria de Educação, e coincidiu, assim, eu falo, se eu posso dizer que minha vida tem questões, assim, bem-sucedidas, né, eu acho que uma das qualidades que eu tenho é a questão da coragem mesmo, e do aproveitamento das oportunidades que me vieram, né. Até um dos livros, uma das histórias que eu conto, não sei se você já ouviu falar, é um texto, na verdade, de Portugal, um livro que chama Carta a um Filho. É um texto de um escritor indiano, é um escritor indiano, Rudyard Kipling. Ele é famoso, mas nem tanto, né? Mas a obra dele, sim, foi ele quem escreveu a história de Mowgli, que se tornou, né, o livro da selva. E ele escreveu um texto, que é uma carta, e em Portugal eles produziram recentemente esse livro, que se chama Carta a um Filho, e num dos trechos do livro, ele fala o seguinte: se fores capaz de viver o triunfo e a desgraça, tratando-os a ambos como os impostores que são, tua é a terra e tudo que nela existe.
Na verdade, a carta é mais longa, ele vai colocando várias questões, né, para esse filho, para quem ele está escrevendo, e é isso, tratar o triunfo e a desgraça como os impostores que são. E na minha vida eu observo muito isso, sabe? Houve momentos, por exemplo, quando eu comecei a cantar e que eu fui convidada a trabalhar na Secretaria de Educação, foi um momento que eu estava passando por uma separação, né? Eu fui casada, não tive filhos, e aí poderia até ter uma questão assim de um insucesso, mas não acredito, eu consegui transformar essa situação triste da minha vida num momento de aproveitar a oportunidade. Uma porta estava se fechando e uma outra se abriu, né? E uma parte, eu acho que é a gente que contribui para que essas janelas, essas portas se abram, né? Então, eu comecei, por causa um pouco da tristeza ali daquele momento de separação, eu busquei um violão, fazer uma aula de violão, e aí eu fui convidada para o meu professor para cantar com ele. Ele já era músico aqui em Belo Horizonte, ali da região do Clube da Esquina, no Santa Teresa, e eu fui cantar, corajosamente fui cantar com ele. No mesmo período, eu recebi o convite para trabalhar na Secretaria de Educação. Então, eu saí da sala de aula e consegui aprender, já que eu ia cantar, eu fui fazer aula de canto. E melhorei a postação da minha voz, trabalhei respiração e me tornei até cantora. Então, assim, eu acho fantástico isso, a gente transformar uma dificuldade numa grande possibilidade, né? Eu tive oportunidade também, Rodrigo, a minha coordenadora, ela é uma pessoa cega, a coordenadora do meu trabalho na Secretaria de Educação. Como ela chama? Ela chama Conceição. Você já deve ter ouvido falar do Geraldo Magela, ceguinho. Sim. É a mãe? Uhum. Ela é irmã dele. Sim, ela é irmã dele, Conceição. Bacana. E a diretora do CAPDV, que eu me referia antes, é a Elizabeth, também irmã. Então, assim, são pessoas de uma notoriedade enorme. Ela, inclusive, a Conceição foi professora no Fantástico, professora alfabetizadora. Ela foi professora de destaque, né, naquele projeto que o Fantástico da Globo tinha, né, de destacar um professor no país. Então, assim, e ela era a minha coordenadora na Secretaria de Educação, né? Eu vou confessar que, inclusive, ela já me guiou. Eu que deveria guiá-la por ter a visão. Você pode perceber, né, que eu falo demais. Nós estávamos indo a um evento, pegamos um ônibus e chegamos no centro da cidade, porque nós moramos num bairro mais afastado do centro. Ao descer do ônibus, eu continuei conversando com ela, e no automatismo eu fui tomando a direção para um outro lugar. E ela sabia, a gente estava indo para João Pinheiro, que é bem próximo à Praça da Liberdade. Ela, Vanessa, é aqui para a esquerda. É mesmo. Então, assim, é fantástico essa... A gente que é visual, é muito visual, muitas vezes não tem tanta atenção que vocês têm, né? Mas, enfim, é fazer isso, né, Rodrigo? É fazer do limão a limonada. Eu acredito que a gente tem que trabalhar. Eu era uma criança tímida, eu tinha muita dificuldade de até me colocar nos grupos, porque tem uma característica também. Eu sempre morei em bairro afastado do centro de Belo Horizonte. Meus pais vieram para Belo Horizonte porque meu irmão mais velho, ele faleceu, inclusive, quando eu tinha 7 meses de vida, ele tinha 5 anos e meio, eles vieram para Belo Horizonte por causa dele, para trabalhar, para tratá-lo, né? E eu tinha tudo, talvez, até para ser uma pessoa triste e depressiva, porque talvez tenha sido o período mais triste da vida da minha mãe, né? A gravidez com um filho doente, né? E eu tinha 7 meses de vida quando ele faleceu. E tudo que eu tenho, tá, de qualidade, eu agradeço muito a ela, porque foi uma pessoa com muita esperança e muito otimismo. Só vencer uma dificuldade dessa, você já imagina. Agora, em julho, faz 10 anos que ela faleceu. Mas ela ainda está muito presente na minha vida. E você tinha me perguntado, Rodrigo, se eu tinha uma história minha, né? Uma música, talvez, se eu era compositora.
E aí eu me lembrei que eu tenho uma história, que de repente, se você me der a oportunidade, eu vou contar. É bem curtinha, é um texto que eu escrevi para homenageá-la. Pode falar? Posso contá-la? Pode, por favor. Ou deixo para o finalzinho? Você vai controlando Não, o tempo aí que não. é porque daí essa história seria para nós fechar a nossa live. Você quer falar Ah, alguma coisa a então, mais? beleza. Então, não, um pouquinho antes. Então, você me diz que aí eu conto a história, tá bem? Tá bem, Pode ser? pode. Ela é bem curtinha, mas conta um pouco. Eu acho que a gente acaba, nas histórias e nas coisas que a gente escreve, a gente acaba se revelando um pouco mais, né? E eu até tenho essa, como eu estava dizendo, a minha timidez, né? Aliás, os artistas, cantores, muitos que a gente não imagina, que são tímidos, né? São pessoas tímidas, relatam isso, de uma certa timidez. Mas eu enfrentei isso e tive a oportunidade, como eu te disse, né, de ser diretora de uma escola, vizinha da minha casa. Então, assim, a comunidade onde eu moro é muito próxima, né, essa relação. Hoje em dia eu encontro com vários ex-alunos e com pais desses alunos, né, que me fazem olhar para trás e ver que eu fiz um bom trabalho na comunidade. Inclusive a Vilma, que me indicou, é professora da rede também, né? Nós somos colegas de trabalho e hoje em dia eu procuro dar apoio ao projeto maravilhoso que ela realiza, né? De fazer a contação de história, de levar alimento para as pessoas em Isso, situação de rua. a Vilma, eu achei a história linda dela que ela contou aqui para nós, é um Muito, verdadeiro exemplo de muito mulher linda. mineira. Sim, e assim, eu não estou conseguindo muito, assim, eu sinto que meu compromisso nesse momento é estar em casa, porque, como eu te disse, eu estou aposentada, eu tenho condição de me manter em casa e até ajudar alguns familiares, né, com a renda e com a sustentação. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, o jeito é ficar quietinho em casa. No início da pandemia, eu Você não comecei a vacinou? costurar, tomei a primeira dose. Ah, Belo Horizonte já está, né, vacinando os professores e eu tenho 2 cargos na prefeitura. Num deles, a aposentadoria já foi publicada, no outro eu estou em processo de aposentadoria, não foi registrado ainda. Então eu me vacinei como professora, né? E uhum. os professores Deixa ainda eu não te perguntar, retornaram. Vanessa. Sim. É, quanto à tua área da música, o que que você espera para depois da pandemia, quanto à tua área de cantora? Pois é, Rodrigo. Eu venho fazendo aula de violão desde o início da pandemia, está sendo uma terapia. Eu sempre convido esse meu professor de violão, que é um músico maravilhoso, o Arley Mascarenhas. Ele é de Montes Claros, mas mora aqui em Belo Horizonte. E eu tenho feito aula com ele de violão para melhorar até a cantoria, né? Mas eu sempre trabalhei com a música como uma questão de amadora, porque ainda que eu tenha cantado profissionalmente, eu cantava em festas particulares, eu não tenho muito essa dinâmica do barzinho, que eu acho que é a grande escola, né? Da noite, das cantorias. Então, assim, pode ser que agora, sem o trabalho oficial, né, eu possa investir. Eu recebo alguns convites para cantar em eventos, abertura de eventos, tudo muito relacionado à educação, porque realmente eu trabalhava o dia todo na secretaria, né, em escola. Mas eu tenho essa vontade de continuar cantando, acho muito prazeroso. Agora, Maravilha. no sábado passado, eu inclusive fiz uma live cantando, porque um outro projeto que eu me associei, eu sou guardiã da Casa das Poesias. A Casa das Poesias é uma casa que foi montada com material reciclado por uma grande amiga que eu pretendo até indicar no final da live, para você conhecer um pouco mais. É um trabalho maravilhoso na Vila Andiroba, que é uma vila próxima ao Minas Shopping, no bairro São Paulo, aqui em Belo Horizonte. E pretende, né, ser uma casa de cultura, onde as crianças estão aprendendo a tocar instrumentos, violão, percussão, tem uma perspectiva até de teclado, onde há distribuição de cestas básicas, onde há um bazar de roupas, né? Mas é praticamente gratuito para o pessoal da comunidade.
Enfim, é um espaço de arte. E a minha intenção é estar trabalhando mais diretamente nessa comunidade, agora mais futuramente, né? Assim que eu puder sair, Maravilha. que eu me sentir mais à vontade depois da segunda dose. Uhum. Olha só, eu quero te agradecer muitíssimo a tua participação aqui, viu? E eu queria fazer aquela pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Quem que você quer indicar aí para um programa futuro nosso? Pois bem, Lisiane Aguiar. A Lisiane Aguiar é essa pessoa que é minha amiga há muitos anos, apesar de ser mais jovem que eu, mas eu a conheci bem adolescente e hoje ela trabalha no TJ, né, o Tribunal de Justiça, e ela comprou essa casa financiada para servir a comunidade no bairro São Paulo. É um projeto lindíssimo de apoio, de sustentabilidade, enfim, é uma escritora, ela é escritora de poesias, realiza lives às quartas-feiras, ciranda poética, é uma pessoa interessantíssima, que eu vou indicar, Lisiane Aguiar. Maravilha. Agora eu quero ouvir a história para nós finalizar com chave de ouro. Tá bem. E para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história, porque a gente decidiu, eu e meu irmão é educador físico, mas ele há alguns anos, né, há 3 anos atrás, ele disse, nós precisamos escrever sobre a mamãe, para que as pessoas saibam, né, dessa pessoa maravilhosa que ela foi. Acho que ele está pensando em ter um filho por agora, então, para deixar essa registrado, né? Mamãe, ela foi professora, mas depois de aposentada fazia coisas deliciosas, né? Doces especialmente. E uma das preciosidades era a bala de doce de leite. Tem cheiro de bala de doce de leite no ar. Cheirinho de mamãe, de Dona Nazinha. Delícia que ela aprendeu a fazer depois dos filhos criados, criando os netos, ensinando sem querer dar lição. A tanta gente. Quem tivesse a sorte de encontrá-la. Tem cheiro de bala de doce de leite no ar. Cheiro de coisa caprichosa sendo feita, com um toque de dedicação e amor que ensinou os filhos a fazerem os seus afazeres, fossem eles o que fossem, no trabalho, em casa, na vida. Tem cheiro de bala de doce de leite no ar. Vem, filho, ajuda a mexer que demora um pouco a dar o ponto. Será que ela precisava mesmo desses braços, já que os seus sempre deram conta de tudo, tudinho mesmo, ser porto seguro na peleja dos dias tristes, para trazer as feiras de segunda a sexta e regar os encontros dos fins de semana da família com ingredientes ímpares de conselhos, exemplos, orações. Tanta dedicação. Tem cheiro de bala de doce de leite no ar. Ô flagelo, querido, meu pai. Não coloca bala de borracha no meio, porque essa é encomenda. Tem cheiro, tem doce, tem leite, deleite, sabor, saber saborear, o que você deixou no ar. Tem gosto de viver do jeitinho que você ensinou, servindo, que é para honrar a sua existência. Bala de doce de leite de Vanessa Leite. Maravilha, Vanessa. Muito obrigado, viu? Saúde, felicidade e vida longa. Para você também. Muito obrigada, Rodrigo. Sucesso. Muito obrigada mesmo. Um prazer te ter como amigo a partir de agora, tá bem? Maravilha. Fica com Deus. O que precisar da gente aí, tamo aí. Tá bom? Abraço. Beleza, eu digo mesmo. Um beijo.